no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Louvo a Deus também pela minha família, né, que está aqui comigo. Meu esposo, né, que sempre tem estado comigo, meus filhos. Por cada uma das irmãs do círculo de oração, que Deus continue abençoando para fazer a obra dele. Mateus capítulo 24, versículo 3, a partir do versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe disseram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muito falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, vamos falar comigo o versículo 13. Vamos falar em voz bem alta mesmo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Amém, glórias a Deus. Podei-vos assentar adorando o nome de Jesus. Irmãos, eu havia escolhido um outro tema e eu perguntei para o pastor, né, se tinha tema, ele disse que não. E eu havia escolhido um outro. E eu não sei o tema que foi do congresso aqui de vocês. Mas esta semana, o Senhor começou a falar muito forte comigo sobre o arrebatamento, né? Para que eu falasse sobre o arrebatamento. Porque muitos estão acomodados. Irmãos, por mais que nós estamos vendo sinais acontecer, muitos de nós estamos acomodados. O Senhor falou muito forte ao meu coração, né? Foi antes de ontem que começou a acontecer isso. E o Senhor falava muito forte ao meu coração. Porque às vezes se prega pouco sobre o arrebatamento da igreja. E é certo que vai acontecer. Isso não é apenas uma lenda, apenas uma história. A palavra do Senhor diz que vai acontecer. O dia e a hora nós não sabemos. Somente Deus, o Pai, que sabe o dia e a hora. Nem o próprio Jesus, nem os anjos sabem, mas vai acontecer, porque é uma promessa da palavra do Senhor. É uma promessa que o próprio Jesus fez a nós. É uma promessa que Ele nos fez. E quando Ele subiu ao céu, Ele deixou esta promessa. Que Ele iria ao céu, mas Ele voltaria para nos buscar. E muitas das vezes nós estamos acomodados. Às vezes nós viemos para o culto, estamos na igreja, a nossa vida no dia a dia, vamos para o trabalho, voltamos, vamos para a casa do Senhor, mas às vezes passa dias e nós não lembramos desta promessa, que é uma promessa que vai acontecer.
E o Senhor falava isso ao meu coração, para que nós venhamos nos despertar do sono profundo, para que nós venhamos a despertar, porque Jesus vai voltar. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Jesus vem. Às vezes nós ouvimos falar assim, Jesus está vindo. Não, Jesus vem, Jesus vai voltar. Ele não está vindo, porque aquele que está vindo, ele talvez já pegou lá uma carruagem e está vindo, mas Jesus não. Quando ele receber, que o pai chegar a ele e dizer: filho, vai buscar a tua noiva. Chegou o momento de você ir buscar a tua noiva. Quando Jesus só está esperando esta palavra do pai, porque está tudo preparado. Ele foi nos preparar lugar, e lugar já está tudo preparado. Ele só está esperando o pai chegar até ele e dizer: filho, vai, volta, busca a tua noiva, busca a minha igreja para estar comigo. Irmãos, quando nós falamos nos últimos dias, como diz aqui na palavra, as coisas que irão acontecer nos últimos dias, não fala de tempo. Porque lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2, já falava dos últimos dias. Jesus havia vindo nos últimos dias. Então, daquele tempo, então não fala sobre dias. Sobre se é daqui 1 ano, se é daqui 2 anos, se é daqui 1 hora, se é daqui alguns anos, não fala. Os últimos dias é agora. A qualquer momento pode acontecer. Mateus 24 e 36 diz: o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. É unicamente o Pai que sabe. Os últimos dias são fatos. É uma realidade que vai acontecer. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, e como que nós sabemos que está próximo esse dia? Como que nós entendemos que está próximo? Aqui Jesus fala sobre os sinais. Irmãos, é pelos sinais que nós percebemos que está próximo o fim. É pelos sinais que Jesus nos mostra. Ele disse aqui sobre as coisas que iria acontecer nos últimos dias. E quando isso começasse a acontecer, era o princípio das dores. É porque era o momento em que Ele ia vir e tirar a tua igreja desta terra. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E neste texto, irmãos, nós vemos aqui o primeiro sinal que nós vemos, que é o engano. No versículo 5 e também no versículo 11, fala sobre o engano. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão. E levantará também alguns dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão. Irmão, como nós estamos vendo quantos enganos que estão acontecendo. Muitos vêm dizendo que estão falando em nome do Senhor. Muitos às vezes vão pregar a palavra e diz que estão falando em nome do Senhor. Mas quando nós começamos a conviver com a pessoa, nós vemos que não é em nome do Senhor, é para si próprio que ele está falando. Irmãos, quantas falsidades. Nós vimos na palavra do Senhor que diz que são lobos enganando as ovelhas. E quantos lobos que há dentro da casa do Senhor que estão enganando. Porque quando nós falamos de engano lá fora, nós já sabemos que é o mundo jaz do maligno. O mundo jaz da mão do maligno. O mundo já vive de engano. Mas quando nós vemos que é dentro da casa do Senhor, né, muitos têm se levantado
às vezes não fala de Jesus, não fala da volta de Jesus, não fala do grande amor de Jesus, não fala do sacrifício de Jesus. Muitos levantam e pregam apenas palavra de prosperidade, e assim engana a muitos. Muitos têm caminhado, irmãos, mas aquele que lê a palavra do Senhor, estes não serão enganados. Aqueles que se aproximam de Deus, que estudam a palavra, estes não serão enganados. Nós vemos também o segundo sinal aqui que fala sobre guerras e rumores de guerras. Irmãos, quantos rumores de guerras que nós estamos ouvindo? Nós vemos que Israel iniciou ali a guerra e não termina. Nós ouvimos os rumores de guerra. Agora mesmo vai ter as eleições nos Estados Unidos, e esses dias nós ouvimos um pastor dizendo que o povo lá estava preocupado, porque dependendo do lado que ganhasse, iria começar uma guerra. Então são o quê? Rumores de guerra. Quantos rumores de guerra que nós estamos ouvindo? Irmãos, o terceiro sinal é fome, é pestes, que está falando aqui neste texto. Irmãos, quanta fome que há no mundo. Nós vemos que cada dia que se passa, se colhe tanto, mas a fome tem aumentado. Irmãos, nós somos agricultores, e nós vemos que são imensidão de soja que é plantado, que é colhida, imensidão de milho. Nós vemos todas as coisas, são imensidão, mas ainda há fome. O que é isso? São finais dos tempos, porque quanto mais se colhe, mais fome tem no mundo. Talvez aqui nós não vemos tanto isso, mas fora, em outros países, nós vemos a fome. Nós vemos um povo pobre, um povo sofrendo. O que são rumores da volta de Jesus? São sinais da volta de Jesus. As pestes que estão aumentando. Nós vemos que para dar alguma coisa, seja fruto, seja verdura, tudo é com veneno. As pestes que estão aumentando. Eu lembro que no tempo que eu era criança, não faz tantos anos assim, não era assim que acontecia. Não precisava estar passando venenos. Irmãos, quando nós vamos comer um tomate, é puro veneno. Quando nós vamos comer uma uva, às vezes nós vemos ali no carocinho da uva, né, aquela cor por fora, veneno. Então tudo para dar hoje é veneno. Então são o quê? As pestes. Há um tempo atrás, há 20, 30 anos atrás, não era assim. Então nós estamos vendo que os sinais acontecendo aqui na palavra do Senhor. É os sinais. O quarto sinal que nós vemos aqui neste texto que eu li é o ódio. Irmãos, quanto que tem se multiplicado o ódio dentro das famílias. Uma esposa odiando esposo dentro de casa, esposo odiando esposa, filho odiando pai, odiando mãe. São sinais da volta de Jesus. E como você está? Está acomodado? Está de braços cruzados? Como que nós estamos agindo diante desses sinais? Irmãos, na política, nos últimos anos estamos vendo tanto ódio na política. É um querendo derrubar o outro, é um querendo matar o outro. Nós vemos na política, a pessoa não aceita o outro ganhar, quer matar. Nós vemos tanto ódio acontecendo. Irmãos, isso não é normal. Como nós estamos agindo diante disso? Será que nós estamos acomodados, agindo com uma normalidade do que está acontecendo?
acontecendo? Não, são sinais, são prenúncios da volta de Jesus. Quantas perseguições aos cristãos. Irmãos, na China, a perseguição dos cristãos. No Oriente Médio, quantas perseguições, quantos cristãos, quantos missionários que têm morrido por levar a palavra de Deus. No Oriente Médio, em muitos estados, em muitos lugares, a pessoa não pode ter uma Bíblia. Não tem a liberdade de estar como nós estamos aqui cultuando, falar em um microfone como eu estou falando aqui. Não se tem liberdade. A perseguição tem se aumentado a cada dia. Irmãos, aqui no Brasil nós não vemos quase perseguição, mas você sabe qual é a perseguição que nós vemos aqui? É que quando tem alguém que prega a verdade, quando tem alguém que sobe num púlpito para pregar a verdade, ele é perseguido. Aquele que tem que ser colocado diante de Deus para pregar esta palavra verdadeira. Irmãos, tem lugares que se você for pregar, o pastor já diz, ó, não fala sobre isso, não fala sobre pecado, não fala sobre isso, sobre aquilo. Irmão, se for para nós pregar, fazer a vontade do homem não vale a pena. O Senhor vai levantar pessoas nos últimos dias. O Senhor tem levantado pessoas que se levantam para pregar a verdade, mesmo sendo perseguido, continua pregando a palavra, continua servindo a Deus de verdade, continua fazendo a diferença. Irmãos, quantas perseguição. Às vezes nós olhamos e nós não vemos. Nós falamos assim, ó, aqui no Brasil é bom. Tem acontecido já sim algumas perseguições, de igreja ter que se fechar as portas, mas não é lei. Tem países que é lei. Tem países que não pode se encontrar alguém lendo uma Bíblia. No Oriente Médio, se você der a Bíblia de presente para alguém, é morto. E nós estamos como? Nós estamos acomodados. Às vezes nós aqui estamos, nós vamos para a igreja a hora que queremos, passamos na rua com a Bíblia debaixo do braço. E o que nós estamos fazendo? Irmão, Jesus está voltando, é tempo de nos despertarmos. Irmãos, nestes lugares as pessoas se reúnem, em lugares fechados, aonde ninguém vê, aonde ninguém vai ouvir a voz, mas eles estão lá clamando. Mas nesses lugares Jesus faz milagre. Nesses lugares há batismo com o Espírito Santo. Nesses lugares há pessoas que adoram de verdade, porque é embaixo de perseguição. Irmãos, a igreja do Senhor cresceu embaixo de perseguição. E aqui no Brasil, em muitos lugares, porque não tem essa perseguição, muitos estão acomodados, já não oram mais como antes, já não estuda a palavra como antes, já não cultua mais como antes. Irmão, se aqui tivesse perseguição, esta igreja estaria lotada, não caberia gente neste banco. Deus está trazendo uma palavra de alerta para nós. Alerta, porque é tempo do fim. Aleluia. O Senhor nos chama a voltarmos ao primeiro amor, aquela chama do primeiro amor.
Irmãos, tem pastores aqui que são perseguidos por levar a palavra, por pregar a verdade, por fazer a obra do Senhor, mas eles não desistem. Eles não desistem porque sabem que a recompensa virá do Senhor. E quando ele chegar diante do Senhor, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado. Irmãos, aquele que o Senhor escolheu para levar a palavra, ele deve pregar a verdade. Ele deve pregar a verdade em todo o tempo, sem ter medo. Irmãos, esses dias eu fui pregar em um congresso, e era sobre as 7 cartas, sobre a igreja de Sardes. E lá falava muito sobre a volta ao Senhor, sobre o pecado, sobre santidade. E quando eu comecei a estudar a palavra, eu falei: Senhor, é tão pesada essa palavra, eu vou escolher um outro tema. Porque eu vi que tem alguns congressos que algumas pessoas escolhem outros temas. Temas mais assim, que a igreja se alegra. Temas que muitas vezes falam prosperidade, fala de cura, onde a igreja se alegra. Irmãos, eu não me importo quando eu não ouço glória e aleluia na igreja, mas eu sei que a igreja está fixada ao olho e está alimentando aquela palavra, porque o Senhor está agindo no coração. Não é o emocionalismo que vai fazer a diferença, mas o que vai fazer a diferença é o avivamento verdadeiro. E esta palavra, ela nos aviva, esta palavra, ela nos renova, ela nos fortalece. E se nós estivermos vivendo fora da palavra, ela nos traz de volta a viver nela, a viver em Cristo. Irmãos, e eu via isso, e eu falei: não, eu vou para outro tema. Naquela semana, teve uma noite que eu dormi a noite inteira, mas a noite inteira aquele tema na minha mente, passava o texto inteirinho na minha mente sobre aquela igreja. E quando eu acordei de manhã, era uma presença de Jesus tão grande no meu quarto, que eu sentia como eu estivesse assim nos ares. E eu entendi que era sobre aquele tema que eu tinha que pregar. E eu fui para aquele congresso. E quando eu cheguei lá, eu sentei, eu ainda estava assim um pouco tensa. Mas quando eu sentei ali, passado um pouco, o pastor da igreja se levanta e vem e entrega uma profecia para mim. E diz: minha filha, fala a minha palavra, o que eu colocar na tua boca. Não fala o que o povo quer ouvir, mas o que eu quero que o povo ouve. Porque eu estou nesta igreja. Irmãos, e ali eu tive tanta certeza que é para pregar aquilo que o Senhor coloca, irmãos, porque eu tinha escolhido um outro tema, porque é ação de graça. Mas o Senhor falou ao meu coração: é aqui. Porque, irmãos, eu vou para a oração. Quando eu tenho algum lugar para pregar, eu vou para a oração e falo: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. O que o Senhor quer falar com a igreja. Irmãos, o Senhor quer nos trazer de volta, porque a vinda dele está tão próxima, ele quer nos trazer de volta. Irmãos, aqui o quinto sinal que nós vemos aqui neste texto é a multiplicação da iniquidade. Como tem aumentado o pecado. Irmãos, coisas que no tempo passado nem se falava, há 20 anos atrás, que nem se falava, hoje se multiplicou. Tem coisas de pecados que, se nós falar aqui,
nós corremos risco de ser preso. Como o pecado tem se multiplicado na humanidade. Como o pecado tem se multiplicado dentro da igreja. E o Senhor está nos trazendo um alerta. Este é um sinal. Por multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o sexto sinal. O amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos tem se esfriado. Irmãos, como nós vemos no meio do povo de Deus, o povo cristão, nós vemos muitas pessoas vivendo no egoísmo, que pensa somente em si mesmo, não pensa em ajudar o próximo. Quando nós vemos que alguém fala sobre alguma luta, alguma dificuldade que está passando, será que nós temos nos levantado e ajudado esse irmão em oração? Será que nós temos tirado algum tempo nas madrugadas para estar orando pelo nosso irmão? O amor está se esfriando. O amor pelo nosso irmão está se esfriando. O amor pela igreja está se esfriando. O amor por Jesus está se esfriando. Será que nós temos amado o nosso Jesus como Ele merece? Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, uma tal maneira que não tem explicação, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Irmão, será que nós estamos amando a Jesus pelo que Ele fez por nós? Se nós estamos aqui porque Ele nos escolheu, Ele nos tirou de um mundo de pecado para estar aqui servindo a Ele, para estar aqui fazendo a vontade dEle, para estar aqui para levar a palavra ao mundo. Irmãos, a nação de Israel, ela foi escolhida por Deus como a nação de Deus para levar a palavra ao mundo. E nós somos o povo escolhido do Senhor. Jesus nos escolheu para levar a palavra, para levar o amor ao mundo. Irmãos, o amor tem se esfriado porque às vezes nós pensamos só em nós. O importante é eu estar na igreja, o importante é eu ser salvo. Mas às vezes nós não olhamos para os nossos vizinhos, nós não olhamos para a nossa família. O amor tem se esfriado e nós temos pensado só em nós. Irmãos, este é o sinal que diz aqui na palavra. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está dizendo. Irmãos, na América, os Estados Unidos foi um dos maiores celeiros de missionários. Um dos maiores lugares que pregava a palavra do Senhor, era um lugar avivado. E esses dias, teve um pastor que veio de lá da América, na igreja onde eu congrego, pastor Mark Alves. E ele falou sobre quantas igrejas que está fechada. Igrejas que eram enormes, eram cheias, e hoje está fechada. O amor se esfriou pelo Evangelho. E se nós não se cuidarmos, irmão, se Jesus demorar a voltar mais 10 anos, como serão as igrejas aqui? Como será?
O amor começou a se esfriar e eles foram deixando de cultuar, achando que estando lá na casa, achando que assistindo programas de televisão, pastores em televisão, achando que vão ser cheios do Espírito Santo, achando que vai ser preenchidos com a presença de Deus. Às vezes por causa de alguns problemas deixa de estar na casa do Senhor para ficar em casa, mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós tenhamos a comunhão, tenhamos amor um pelo outro, porque Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros, e esses membros têm que estar ligados no corpo e na cabeça. O corpo somos nós. Imagine se nós começarmos a viver cada um dentro da sua casa cultuando e não estar na casa de Deus. O que vai acontecer? Vai acabar, igrejas vão fechar, como lá nos Estados Unidos aconteceu. Lá o governo paga para pastores cuidar de igreja. Lá é pago e muitos não querem. As igrejas estão fechando as portas. Irmãos, vamos nos despertar do sono. Vamos nos despertar do sono profundo, porque Jesus está às portas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24 e 37, que como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O mundo não está percebendo esses sinais. Esses sinais que eu li aqui, eu estou falando. O mundo não está percebendo. Nos dias de Noé foi assim, irmãos, no mesmo capítulo aqui que eu li, no versículo 37. Assim como foi nos dias de Noé. Irmãos, Noé começou a construir aquela arca, e ali pregando aquele povo, o povo talvez dizia: você é um louco, você é um velho doido, para que construir essa arca? E ele estava ali pregando para o povo se arrepender, que iria vir o dilúvio. Mas o povo não se arrependia. E o que é que está acontecendo hoje? A gente prega a palavra e muitos não se arrependem. Muitos estão dentro da igreja vivendo uma vida de pecado e não se arrependem, como foi nos dias de Noé. O povo estava lá, estavam bebendo, festejando, se alegrando, mas Noé estava pregando. Noé acreditou na palavra do Senhor. Assim é nós, o mundo não acredita que Jesus vai voltar, mas nós como igreja do Senhor acreditamos que Jesus está às portas. O mundo do tempo de Noé não acreditava que iria vir o dilúvio, porque aquele tempo não chovia, era um vapor que subia da terra e regava toda a terra. Eles não acreditavam que iria vir uma chuva a ponto de inundar toda a terra e acabar com a raça humana. O povo não acreditou, e muitos não têm acreditado. Noé estava ali construindo aquela arca, mesmo que o povo não estava acreditando, mas ele estava construindo. Irmãos, por mais que as pessoas não estejam acreditando, continua construindo a tua arca e acreditando que Jesus está às portas. Até que então Noé coloca a sua família dentro da arca. Deus coloca todos os animais e a porta é fechada. Irmãos, vamos abrir aqui um parêntese, que o Senhor fala ao meu coração neste momento.
O que você tem feito para a tua casa? Você está construindo essa arca com a tua família? Ou você está construindo sozinho? Você está ali batendo os pregos, colocando as tábuas, batendo os pregos. Você está fazendo essa construção sozinha, ou você está levando a tua família juntamente contigo? O que nós estamos fazendo dentro da nossa casa com os nossos filhos? Vamos levar a nossa casa para dentro desta arca, porque Jesus está às portas. Ele vai nos colocar dentro da arca e vai fechar a porta. Nós estamos levando os nossos filhos aos pés do Senhor. Nós temos construído altares para adoração a Deus lá dentro do nosso lar, lá dentro da nossa casa. Nós estamos tendo mesa de comunhão com os nossos filhos. Ou quando se assenta, cada um pega o seu celular e vai para um lado. Às vezes nem na hora da refeição, muitos não têm mais a comunhão com os filhos. Muitos já não têm diálogos mais com os filhos, nem esposo, nem esposa. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando os nossos filhos se perderem. Estamos se acomodados achando que é desta forma mesmo, ou nós estamos levando eles para a mesa de comunhão, ou nós estamos levando eles para o altar do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, adorado és o nome de Jesus. O Senhor nos chama nesta noite para nós sairmos do comodismo e começarmos a levar a nossa família para a mesa de comunhão, a começar a levar a nossa família para a construção da arca. Irmãos, começa a fazer. Você que não tem feito, começa a fazer a partir de hoje. Irmãos, lá na minha casa, eu não aceito no momento de refeição cada um pegar seu prato e ir para um lado. Nós temos um momento de comunhão. Por mais que às vezes as crianças querem assim, mas nós como pai e mãe, nós temos que fazer a nossa construção, construir juntamente com eles. É nós que devemos levar eles, e não eles levar nós a viver conforme eles querem. Porque o Senhor nos escolheu para ensinar os nossos filhos. O Senhor nos escolheu para ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Será que nós temos abrido a palavra do Senhor, estudado a palavra com eles, levado eles à oração, levar eles a ter intimidade com o Senhor? Eu sei que muitas vezes eles não querem, eu sei disso, mas nós como os pais devemos nos esforçar cada dia para que eles entrem na arca juntamente conosco. Porque, irmãos, vai chegar o dia que Jesus vai voltar a buscar a tua noiva, e nós vamos subir se estivermos preparados. Imagina os nossos filhos ficarem. Irmãos, lute pela tua casa. Talvez já são adultos, já saíram de casa, mas lute pela tua família. Eu não sei como está. Às vezes estão longe dos caminhos do Senhor. Lute por eles. Lute pela tua casa. Coloca eles dentro da arca. Faça a tua parte. Jejue por eles. Ore por eles. Coloque eles aos pés do Senhor, que Deus vai trabalhar na vida deles aonde eles estiverem. Deus vai agir na vida deles aonde eles estiverem.
Leve a sua casa aos pés do Senhor. Faça como Noé, que levou a casa dele a construir juntos. Dentro da arca entraram 8 pessoas: Noé, os filhos de Noé e a esposa de Noé. Toda a casa dele foi salva, porque ele levou eles a construir juntos. Aleluia. E Deus fechou a porta da arca. E assim como Deus fechou a porta da arca, lá nos dias de Noé, muitos vão ser surpreendidos pelo arrebatamento da igreja. Muitos não estão esperando, mas vai ser surpreendidos pelo arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que ele virá como relâmpago. Vai ser rápido, não vai dar tempo de nada. Não vai dar tempo de nós correr, chamar o filho, chamar a filha, chamar o esposo, chamar a esposa. Não vai dar tempo. Vai ser surpreendidos. Não vai dar tempo de nós querer pregar na última hora. Não vai dar tempo, porque é como um relâmpago. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É o versículo que nós lemos aqui juntos. Aquele que perseverar até o fim. Irmãos, está difícil. Está difícil para servir ao Senhor. As lutas têm sido tão grandes. Tem dias que você não tem força nem para orar. Mas persevere. Fica firme com o Senhor. Tem dias que você não tem força para vir para o culto, mas venha para o culto. Persevere em servir ao Senhor. Persevere em vigilância. A Bíblia diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Senhor. Persevere em vigilância. Persevere na obediência. Aquele que obedece a palavra do Senhor continua perseverando, obedecendo a palavra do Senhor. Lá em Josué, o próprio Deus diz para Josué no capítulo 1: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. O que é isso? É obediência à palavra. Deus diz para Josué: medita nele. Josué, dia e noite, irmãos, é dia e noite. É dia e noite perseverarmos em obediência. A palavra do Senhor é meditar na palavra. Nós ler a palavra, mas durante o tempo que estamos fazendo o nosso trabalho, o nosso serviço, é estar meditando na palavra do Senhor. É esta palavra que vai nos conduzir ao céu. Persevere, igreja, persevere. Aleluia. Persevere em oração. Persevere na palavra. E persevere na oração. Irmãos, nós vemos os ensinamentos de Jesus, o próprio Jesus. Está lá em Mateus no capítulo 6, Jesus nos ensinando a orar. No capítulo 7 nós vemos Jesus nos ensinando a pedir, 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 dá-se-vos-á. É o que? É oração. Porque a oração, irmãos, é nós falando com Deus, é pedindo, é agradecendo, é adorando a Ele, é louvando o nome dEle na oração, é dizendo que nós o amamos. Essa é a oração, é nós falando com Ele.
E quando nós lemos a palavra do Senhor, é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Deus falando através da sua palavra com a tua igreja. Quando nós lemos esta palavra, é Deus falando conosco. Através dessa palavra nós aprendemos como deve ser o viver cristão, como nós vivemos nos portar diante do mundo, diante das adversidades, diante do pecado. Esta palavra que nos orienta. Irmãos, então persevere na palavra e persevere em oração. Mesmo que você não tenha vontade de orar, vai orar. Irmãos, porque tem dia que está tão difícil, que se for olhar pela nossa vontade, nós não oramos. Mas vai orar mesmo sem vontade, que o Espírito Santo ele começa a nos visitar, e ali nós começamos a sentir uma graça, uma alegria do Espírito Santo, e às vezes nós levantamos ali dando glória a Deus. Às vezes dobramos nossos joelhos sem força, e quando nós levantamos, nós temos uma força sobrenatural que vem do céu. Às vezes dobramos nossos joelhos tristes, e quando nós levantamos, o nosso coração está alegre, porque nós falamos com o Pai, nós adoramos a Ele. Irmãos, o próprio Jesus orava. Está lá em Marcos no capítulo 1. Jesus, depois que ele cura a sogra de Pedro, ele vai para o deserto, ele vai orar, ele vai falar com o Pai. O próprio Jesus, que ele era Deus, ele tinha necessidade de falar com o Pai. Irmãos, imagina nós, a necessidade que nós temos de falar com o Pai. O Senhor está nos chamando de volta para isso. Ore mais, busque mais. Se está no carro, ore. Se está lavando louça, ore. Se está no teu trabalho, ore, orai sem cessar. Irmão, nós conseguimos vencer esse mundo, nós conseguimos vencer as guerras, vencer as dificuldades em oração. Temos que começar o nosso dia em oração e terminar o nosso dia em oração, falando com o Papai. Tem pessoas aqui que Deus está falando ao meu coração, que Ele está sentindo saudade da tua voz. Ele está sentindo saudade da tua voz. Ele tem cuidado de você. Ele tem te dado livramento. Quantos livramentos que você não viu. Ele tem dado livramento na tua casa. Ele tem dado livramento para os teus filhos, para a tua família. Você nem percebe os livramentos que Ele tem te dado, mas Ele tem sentido saudade de ouvir a tua voz. O Senhor está nos chamando de volta a viver o primeiro amor, porque o amor de muitos tem se esfriado, mas Ele está nos chamando de volta. Venha reavivar este amor, venha reavivar esta chama que arde no coração, venha reavivar. Não deixa morrer esta chama. A chama que está quase se apagando, coloca lenha no altar. Coloca lenha no altar, fala com o Senhor, adore a Ele. Reavive a chama do primeiro amor. Reavive a chama do Espírito Santo no coração. Irmãos, o Senhor tem um avivamento tão grande para esta igreja. O Senhor tem avivamento para esta casa. Ele vai usar cada um de vocês. Muitos vão se surpreender com o que Deus vai fazer neste lugar.
me canta revassou. Muitos vão se surpreender com o que Deus vai fazer. Um avivamento vai começar a acontecer, mas é necessário voltarmos ao primeiro amor. É necessário voltarmos a uma maior comunhão com Deus. Ele está nos chamando para uma comunhão com Ele. Muitos aqui já perderam esta comunhão, mas o Senhor está te chamando de volta. E esta é a noite de voltarmos a ter comunhão com Ele, de voltarmos a ter intimidade com Ele. Avivamento não acontece somente através da vida do pastor aqui, não. Do pastor está todos os dias aqui com os joelhos dobrados orando. Não acontece somente só com a vida dele, não. Acontece com a comunhão dos irmãos. O Senhor está chamando para uma comunhão. O Senhor está chamando esta igreja para uma comunhão. Ele vai avivar de uma tal forma que quando alguém subir aqui neste púlpito para louvar, quando começar a louvar, a igreja vai ser revestida de uma forma tão grande. A igreja vai glorificar, a igreja vai adorar. Irmãos, este é o avivamento na casa. Tem avivamento para esta casa. É tempo de nos despertarmos do sono. É tempo do avivamento. Desperta, igreja, é tempo do avivamento. É tempo do avivamento. Por esses dias, por esses dias, pastor, você estava pedindo ao Senhor: Senhor, aviva esta igreja, aviva esta obra, Senhor. Eu quero ver aqui um povo cheio do Espírito Santo. Eu quero ver aqui, Senhor, um povo avivado. Eu quero ver aqui, Senhor, uma igreja que te adora. E o Senhor manda te dizer assim: eu vou fazer nesta casa. Eu enviarei muitos de fora, muitos que não quiserem estar do teu lado, muitos que não quiserem me adorar aqui, eu vou tirar daqui. E eis que eu trarei gente nova, eu trarei povo novo. E me anderrevassou, assim diz o Senhor. Irmãos, quem não se levantar, irmãos, é tempo de despertar. Quem não se levantar, quem não se levantar para fazer a diferença, quem não se levantar para servir de verdade, Ele vai tirar. E me anda revassou, me canta revassori andaremanai, e me canta revassou derebachai. O Senhor está falando aqui, irmão, sobre comunhão, sobre união. Guarda esta palavra no teu coração. Guarda esta palavra no teu coração. Une mais, congregue mais, sirva mais a Jesus. Esteja do lado do pastor, abraça o pastor. Irmãos, eu não sei, como o pastor disse aqui, nós somos amigos, mas amigos dele convidar nós para pregar aonde ele estava, acho que umas 3 vezes, 4 vezes. Mas nós não somos de conversar, nós não somos. Não sabemos a vida de ninguém, não sabemos a vida nenhum do outro. O Senhor vai levantar um povo para estar do lado dele, para fazer esta obra junto. Irmãos, quando vocês começarem a fazer a obra junto com o pastor, não vai ter lugar nesses bancos.
esta igreja vai lotar. Quando vocês colocarem o joelho no chão, junto com o pastor, esta igreja vai lotar. Quando vocês começarem a jejuar, fazer propósito de jejum e oração, esta igreja vai lotar. Deus tem avivamento aqui. E o avivamento do Senhor é trazer povo, é trazer vidas, é encher-nos do Espírito Santo. Persevere, irmãos, na palavra. Persevere em oração. Persevere numa vida de santidade. Persevere em santidade. Mateus 25, no versículo 1, fala sobre as virgens, que o reino de Deus é semelhante a virgens. Irmãos, quando nós falamos de virgens, fala de pureza, de algo que não tem contaminação. O Senhor escolheu para si um povo que não tem contaminação. Vai entrar no céu um povo que não se contamina com o pecado, um povo que não se contamina com as coisas dessa vida, um povo que não se contamina com fofoca, um povo que não se contamina, um povo santo, um povo de boas obras. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, se nós não tivermos paz, aquilo que depender de nós, e não tivermos santificação, nós não vamos ver o Senhor. Irmãos, lá na tua casa, lê Gálatas 5, que é as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, sempre eu gosto de estar meditando, porque às vezes a gente começa a voltar para as obras da carne. Irmãos, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Então nós devemos sempre estar lendo lá. Como eu disse, a palavra do Senhor nos instrui como viver. Essa palavra, ela nos instrui a viver como Jesus quer que nós vivemos, como Ele deseja que nós sejamos. Nós temos que abandonar as obras da carne e ter os frutos do Espírito Santo. Irmãos, não esqueça, leia lá na tua casa, não se esqueça. Quando nós lemos, nós vemos assim: Senhor, eu estou fazendo isso, eu tenho que me afastar. E os frutos do Espírito? Eu estou vivendo em paz, eu estou em longanimidade, eu estou sendo uma pessoa tranquila. Está lá, os irmãos leiam. É a palavra do Senhor falando conosco. Irmãos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele nos chama de volta. Ele nos chama de volta. E o quinto aqui é perseverar com as lâmpadas acesas e o azeite na botija, com a presença do Espírito Santo. Como eu disse, não deixe essa chama apagar. Talvez se você tem sentido que você está vazio, Ele está aqui hoje para te encher. Ele está aqui hoje para encher o vaso. Ele está aqui hoje para acender a chama. Ele está aqui hoje para acender. Ele está aqui para nos encher do Espírito Santo. Persevere com as lâmpadas acesas e o azeite na botija. Ele vai encher crente aqui nesta noite.
Ele vai te encher aqui nesta noite. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos perder a presença do Espírito Santo. A chama do Espírito Santo tem que estar ardendo dentro de nós. Esta chama tem que estar acesa dentro de nós. O Espírito Santo tem que estar aqui no nosso coração. Não entristeçais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses diz, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus está às portas. Irmãos, e quando Jesus receber, que o Pai dizer para ele: filho, volta a buscar a tua noiva, que Jesus vier. Irmãos, esse Espírito Santo que está dentro do nosso coração, este Espírito Santo que habita dentro de nós, é Ele que vai ouvir o som da trombeta. É este Espírito Santo que vai ouvir o som da trombeta, porque nem todos vai ouvir o som da trombeta. Somente aquele que tem o Espírito Santo na vida vai ouvir o Espírito Santo que está em nós. É por isso que devemos ser santos. É por isso que não devemos nos contaminar com o mundo, não nos afastar da presença de Jesus. Porque quando nós nos contaminamos com o mundo, o Espírito Santo sai de dentro de nós. E este Espírito Santo, ele vai ouvir o som da trombeta. Às vezes nós vamos estar dormindo, às vezes podemos estar tomando banho, podemos estar no trabalho, em qualquer lugar, fazendo os nossos afazeres costumeiros, mas o Espírito Santo vai ouvir. E quando Ele ouvir, Ele vai nos pegar e levar a encontrar com Jesus nos ares, porque Jesus não vai descer na terra. A Bíblia diz que vamos encontrar com Ele nos ares. E é o Espírito Santo, esse Espírito Santo que Ele deixou aqui para nos consolar, esse Espírito Santo que Ele deixou aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Este Espírito Santo aqui na terra não é o lugar dele. Quando Jesus voltar, Ele vai pegar a igreja, os salvos, e vai levar até Jesus, e vai com Ele. Ele não vai ficar na terra. O Espírito Santo não vai ficar aqui, porque Ele veio lá do céu e Ele vai voltar. Mas Ele vai voltar quando os salvos voltarem. Quando Ele entregar, Ele ficou aqui para nos ajudar. Aquele momento que você não está conseguindo caminhar mais, que você pede ajuda para o Espírito Santo, é Ele que vem e te toma pela tua mão, muitas vezes te pega até no colo e te carrega. Ele ficou aqui para interceder por nós, e Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Aquele momento das aflições que você tem passado, o Espírito Santo, Ele está te consolando. E é para isso que Jesus deixou Ele aqui, para estar conosco todos os dias. E quando o som da trombeta tocar, Ele vai pregar, Ele vai nos pegar e vai nos entregar para Jesus e dizer: aqui está. Eu cuidei, Senhor, da tua noiva. Eu cuidei dele, eu cuidei dela. Está aqui, Senhor, eu entrego para ti, Jesus. É Ele que nos ajuda nos momentos das aflições.
Sabe aquele momento, irmã, que você chora lá no teu quarto, e às vezes você olha de um lado para o outro, você não vê mais saída. Você olha de um lado para o outro e não vê ninguém que possa te ajudar. Mas sabe, às vezes que você está orando, de repente você sente uma brisa suave. Sabe aquele momento que você sente aquela alegria no teu coração? E às vezes você se levanta e diz: meu Deus, obrigado. Sabe aquele momento que aquela brisa suave vem ao Espírito Santo? E é esse Espírito Santo que vai nos pegar e vai levar. Ele vai entregar, é Ele que cuida aqui. Irmãos, tudo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, nós pedimos ajuda para o Espírito Santo. Ele ainda está aqui na terra, mas depois que Jesus voltar, não vai estar mais. Ai daqueles que ficarem aqui, ai daqueles que ficarem neste mundo, aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, que até conheceu um dia, aqueles que até está participando de todos os cultos, mas não consegue abandonar algumas práticas de pecado. Ai daqueles que ficarem aqui, o Espírito Santo não vai estar mais para consolar, porque Ele subiu, Ele está lá. Peça ajuda para o Espírito Santo. Talvez você não consiga abandonar algumas práticas. Talvez você não consiga abandonar algumas maneiras de você agir lá dentro da tua casa. Peça ajuda para o Espírito Santo, porque Ele ainda está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui. A mesa está preparada. A mesa está preparada para nós cearmos com o Senhor. Você quer cear com o Senhor nesta mesa? O Senhor falou fortemente conosco aqui nesta noite. Nós queremos cear com Ele. Irmãos, e lá no céu, em Apocalipse, capítulo 21 e 4, a palavra do Senhor diz assim, ó, que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. É toda lágrima que Ele vai enxugar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais, sabe, as perseguições que você passa aqui, lá não vai ter mais. Sabe aquela angústia que você passa, lá não vai ter mais. Vale a pena, irmãos, negarmos este mundo. Vale a pena nós tirarmos o rancor do nosso coração. Vale a pena nós perdoarmos aqueles que nos perseguem, aqueles que talvez tenham feito algo mal para nós, aqueles talvez que falaram pelas nossas costas, aqueles que inventaram fofoca de nós. Vale a pena nós perdoarmos para estar com o Senhor. Vale a pena toda raiz de amargura nós buscar a cura no Espírito Santo, buscarmos a cura em Jesus. Porque vai aqueles que estiver puro, com coração puro. Irmãos, é um tempo agora. Se coloca de pé, igreja. É o tempo de nos prepararmos. É o tempo de nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, porque Jesus nos ensinou assim. Jesus nos ensinou a perdoar. Irmãos, não é fácil, mas quando nós pedimos ajuda para o Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele nos ajuda e começa o processo. Começa um processo dentro de nós. Às vezes vai alguns dias, às vezes vai um ano, vai um tempo
tempo para nós conseguir perdoar, mas o importante é que nós estivermos no processo. O importante é nós compreender que nós necessitamos de perdoar. O importante é nós compreender e começar o processo em nós. Começar um processo dentro de nós. Irmãos, vale a pena. Lá Ele vai enxugar toda aquela lágrima que você tem derramado. Está tudinho lá com Ele. Está tudo guardado lá, aquelas lágrimas. As palavras que você tem falado no teu quarto, a tua oração, está tudo lá. Está no vaso como incenso. Vai chegando aquela oração e o Senhor vai sentindo aquele cheiro. A nossa oração tem cheiro diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A nossa oração não fica perdida no ar, não. Não são palavras que às vezes nós falamos: Senhor, parece que não passa desse teto. Ele está recolhendo tudo. E ela tem chegado até Ele como cheiro de incenso. Está tudo dentro do vaso. Aleluia, irmãos, está vendo como o Senhor te ama tanto. Como o Senhor nos ama tanto. Esta palavra é de alerta para nós voltarmos para Ele. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia. A promessa do Senhor aqui no capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 6 e 7. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem vencer vai herdar todas as coisas. Nós vamos chegar diante do Senhor e receber uma coroa de glória. Nós vamos chegar diante dele, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu vos preparei, possuí por herança. Irmãos, fecha o teu olho. Começa a imaginar agora. Olha o primeiro hino que vocês cantaram aqui. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagina, meus irmãos, vai ser isso que nós vamos receber. Uma coroa de glória das mãos do Senhor. Nós vamos herdar todas essas coisas. Ele será o nosso Pai, será o nosso Deus, e nós seremos o filho dele. Nós seremos o filho é filho. Você é filho. Nós somos filhos do Pai, aleluia. Nós somos os filhos de Deus, aleluia, que Ele nos escolheu, glórias a Deus. Aleluia, nós vamos andar nas ruas de ouro e de cristal. Para sempre vamos estar com o Senhor. Irmãos, Apocalipse 22, no 11 ao 15. Diz assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os prostitutos, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas ele diz: bem-aventurado aquele que lava a vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito da árvore da vida.
pode louvar. Aleluia. Irmãos, aquele que vencer todas essas coisas que eu falei aqui, aqueles que perseverar, aquele que perseverar no Senhor com todas essas perseveranças, a sua ação de ouro e aleluia, vai receber todas estas coisas. Ele só está esperando o momento do pai chegar e dizer: filho, volta a buscar a minha noiva. É uma noiva separada, é uma noiva pura, é uma noiva que vive em santidade, é uma noiva que tem prazer de falar com Ele, é uma noiva que tem prazer de falar com Ele na oração, de ler a palavra. São esses que Ele vai vir buscar. São esses que Ele vai vir buscar. Tudo é vida. Ele vai vir buscar uma noiva perseverante que não desiste, uma noiva cheia do Espírito Santo. Nunca mais. Irmãos, eu quero te convidar, você que recebeu esta palavra, eu quero te convidar a estar aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que deseja ser cheio desse Espírito Santo, eu quero ir orar por você. Você que deseja ser revestido do Espírito Santo, você que está enfrentando batalha e às vezes está perdendo as forças no meio do caminho, mas você não vai parar no meio do caminho. Nós vamos chegar na linha de chegada. Nós vamos chegar na linha da chegada. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Não vamos desistir no meio do caminho. Nem que seja se arrastando, nós vamos chegar lá. Nem que eu tenha que chegar e chamar alguém e dizer: vamos, eu preciso te levar. Nós vamos chegar lá. Irmão, se nós encontrarmos alguém caído no caminho, levanta e diga: nós vamos chegar lá. Você não vai ficar caído aí não. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. De Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, glória a Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, esta igreja. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Renova no teu Espírito Santo, Pai. Enche, batiza com o teu Espírito Santo. Enche com a tua glória, Senhor. Senhor, coloque a autoridade, meu Deus, na mão das tuas filhas. Coloca a autoridade, Pai, no louvor. Coloca a autoridade para tocar o instrumento, Pai, em nome de Jesus. Reveste ela agora. Enche, enche, enche. Enche, reveste, Senhor. Enche do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora, Pai. Derrama a tua unção agora. Agora a tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, diz pra ti assim que quando tu dedilhar aquele teclado, Ele vai começar a fazer maravilha neste lugar. Quando você dedilhar
dedilhar aquele teclado. Ele começa hoje a dar algo novo para você, aquilo que você tem dificuldade. Aquilo que você tem dificuldade para tocar, Ele começa a te dar uma nova autoridade. Ele começa agora a dar uma nova autoridade sobre a tua vida. Sobre a tua vida, sobre o louvor que sair da tua boca, sobre o instrumento que sair dos teus dedos. Hoje o Senhor te dá novo. Eu quero convidar o pastor e a pastora para estar aqui. Aleluia. As irmãs do círculo de oração todas, eu quero aqui na frente, nós vamos fazer um círculo em volta do pastor e da pastora. Faça um círculo em volta do pastor. Nós vamos abençoar a vida deles. O Senhor vai revestir o pastor e a pastora com uma autoridade tão grande nesta cidade, que Deus vai começar a usar eles aqui com uma autoridade tão grande. O Senhor vai encher este casal. E as irmãs vão estarem assim, ó, em união, de mão dadas do lado deles, de mão dadas, cobrindo eles com a oração de vocês. Igreja, estenda a tua mão para cá. Estenda a tua mão para cá. Pai, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, revista agora, Pai, o teu filho, revista agora a tua filha, Pai, com a autoridade que vem do céu. Pai, em nome de Jesus, todo levante de Satanás contra a vida deles agora vai cair por terra, vai sair em disparada agora, em nome de Jesus. Toda reunião que foi feita lá no inferno, agora o Senhor vai desfazer. Toda reunião que foi feita em oculto, agora o Senhor vai desfazer todo laço do inimigo, todo laço de Satanás para derrubar. Agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, cai por terra agora. Seja desfeita toda reunião em oculto, toda reunião no poder das trevas. Agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai cair por terra agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta eles, Pai, levanta eles com poder e autoridade diante desta obra. Levanta eles, ó Pai, juntamente com estas irmãs, reunidas, cheias do teu Espírito Santo, para fazer esta obra. Pai, em nome de Jesus, fortaleça, Pai, renova, Senhor, dá saúde, meu Deus, ao teu filho, Pai, em nome de Jesus, porque o caminho dele ainda é longo, a caminhada dele ainda é longa. E me andereva sou deremanai, jurimi cantereva sou derebassuri canteremanai. Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está desfazendo agora todo laço, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. A igreja pode voltar para o seu lugar adorando o nome de Jesus. Volta para o teu lugar com esta unção, com esta glória sobre a tua vida, com esta presença do Espírito Santo. Leve para a tua casa todos os momentos da tua vida. Leva esta presença para casa. Leve a presença de Jesus para casa. Irmãos, eu não posso deixar de fazer aqui um convite. Se tem alguém aqui em nosso meio que deseja aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, que ouviu esta palavra e essa palavra falou ao teu coração e você pensou assim: se Jesus voltar, eu não vou subir do jeito que eu estou. Eu quero te convidar, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui em nosso meio que deseja aceitar a Jesus, venha correndo para frente, levanta a sua mão. Igreja, se coloca de pé.
Se coloca de pé, começa a interceder. Aleluia, Deus vai quebrar laços aqui. Se tem alguém aqui em nosso meio, eu sei que tem. Eu sei que tem. Deus está dando uma oportunidade nesta noite. Deus está dando oportunidade de reconciliação aqui nesta noite. Se você sentiu no teu coração, não endureça o teu coração. Você sentiu que o Senhor tocou no teu coração. Você sentiu o desejo de vir, mas há uma voz do outro lado. Há uma voz do outro lado dizendo não. Se você for lá, você vai ter que largar disso. Você vai ter que largar de fazer isso. Vai ter que parar de fazer aquilo. Mas em nome de Jesus, agora, o Senhor está derrubando esta barreira. Eu quero orar por você. Aleluia, veio um irmão aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Vamos orar por ele, igreja, estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus, por este homem que está aqui, Pai. Nós não o conhecemos, mas o Senhor conhece. E nesta noite Ele te recebe como o único e suficiente Salvador da vida dele, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Eu sei que agora está tendo festa no céu, porque o inferno está perdendo. Está tendo festa no céu diante dos anjos. Pai, em o nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que tem se levantado para destruir a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, espírito de suicídio agora, em o nome de Jesus, vai cair por terra agora. Agora, em nome de Jesus, seja liberto. Em o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um.